Bem-vindos à TV Espírita, que a partir de hoje leva até si o novo programa Acontece no Centro Espírita. Tem por objetivos a divulgação do Espiritismo num formato com base no diálogo, com vista à comunicação de eventos espíritas, nacionais e internacionais, ao esclarecimento de dúvidas através de entrevistas e debate, e que também aposta na promoção da leitura espírita. A partir de hoje, todas as quartas-feiras, a partir das 21 horas, estaremos aqui com um novo tema em debate, para reflexão conjunta. De acordo com o tema da semana, teremos convidados em estúdio, apresentaremos livros, filmes e outros eventos importantes. Surgirão momentos musicais e artísticos, bem como a presença de jovens que frequentam as aulas de educação espírita. A Regina estará também connosco. Boa noite, Regina. Boa noite. Todas as semanas passa a palavra para nos falar um pouco sobre o que vamos falar. Ora, cá estaremos todas as semanas para conversarmos, como já disseste, diferentes temas, todos os espíritas, e inclusive nós fazemos um repto àqueles que estão em casa a assistir à TV Espírita, que se desejarem colocar questões que a façam. Nós, inclusive, vamos trazer aqui também sugestões de leitura, sugestões de eventos para que possam participar e possam assim ter conhecimento de tudo o que se faz, de todo o tipo de eventos que se fazem em Portugal e não só, e na Europa, e espíritas. Até porque faltava um espaço, uma programação como esta para unir, digamos assim, nós espíritas portugueses, nós espíritas europeus, nós espíritas do mundo. É assim, esta oportunidade. E todas as questões, como a Regina falou, sobre as questões que poderão ser colocadas, poderão ser enviadas para o e-mail do nosso programa. Acontece no Centro Espírita@gmail.com ou diretamente nos canais disponíveis da TV Espírita, Facebook ou no YouTube. Eu não sei até que ponto é que inclusivamente poderemos dar uma outra chega, eventualmente com os convidados que iremos trazer ao nosso programa. Poderemos vir a anunciá-los no programa anterior e, se quiserem inclusivamente colocar alguma questão específica a esse convidado, poderão fazê-lo antecipadamente e nós teremos todo o gosto em colocar essa mesma questão aqui. Eu penso que poderá também acontecer desta forma. O tema de hoje é o que é o Centro Espírita. Connosco um convidado conhecido de todos, um dos maiores divulgadores do espiritismo no movimento espírita. Arnaldo Costeira foi fundador da Associação Social, Cultural e Espiritualista de Viseu, sendo há 42 anos o presidente da direção. Foi presidente da Federação Espírita Portuguesa durante 12 anos, fundador do Jornal Espírita e da TV Espírita, que nos dá abrigo ao nosso programa. Escreveu mais de 15 livros, cuja venda reverte integralmente a favor das atividades sociais da ASCEV, onde se inclui também a construção de um lar de acolhimento para idosos. É sempre importante tê-lo connosco como exemplo e referência. Muito boa noite. Obrigado por estar connosco. Boa noite. Ainda há muita confusão sobre o que é um centro espírita. Pode esclarecer-nos acerca disso? O centro espírita é, por assim dizer, a célula fundamental do trabalho espírita, trabalho espiritual enquanto integrado no movimento espírita. Nós podemos mergulhar na história do cristianismo, as primeiras raízes de uma casa desta natureza, exatamente em todas aquelas instituições que Paulo de Tarso fundou e que foram 14 até ao século IV, exatamente até Constantino. O núcleo era muito importante e Paulo só inaugurava esses núcleos desde que tivesse à frente de cada um casal, marido e mulher. E é significativo que, por exemplo, não conseguiu fundar na Grécia, porque na Grécia só encontrou um elemento que não com a sua esposa. Isso é um problema que ainda hoje nos afeta a todos. Nós temos problemas nas casas espíritas, quando só um dos marido ou mulher, só um deles frequenta o centro, porque depois tem sempre, digamos assim, por trás alguma oposição e algum mal-querer da parte do outro. Então nós vamos encontrar essas raízes e depois vamos encontrá-las mais pormenorizadamente e mais organizadamente com Allan Kardec. Nós situamos
como referência para todas as casas espíritas, na Sociedade Espírita de Paris, que Kardec fundou. Embora, à época, a codificação tenha sido feita com base em mensagens do plano espiritual oriundas de todo o mundo, ou em grupos, ou até mesmo por médios individualmente. E, portanto, toda essa panóplia de conhecimentos da área filosófica, da área científica e da área evangélica ou religiosa foram recebidos dessa forma. Então, o centro espírita é realmente esse núcleo fundamental do trabalho. E vale a pena aqui referir o seguinte: hoje há muitos companheiros, muitos irmãos, que consideram que os centros espíritas devem ser muitos e pequenos. Nós lembramos Firmino Assunção Teixeira, um dos pioneiros dos movimentos espíritas em Portugal, que comprou ou que financiou a construção da Sede da Federação Espírita Portuguesa em Lisboa, e ele fê-lo de uma forma a que todos os núcleos espíritas da capital, da região de Lisboa, pudessem despreocupar-se com o pagamento de rendas, que é um dos grandes problemas hoje ainda nos núcleos espíritas, a falta de verbas para suportar o arrendamento, que é muito difícil. E, aliás, isso no estrangeiro é muito pior, porque vamos encontrar na Alemanha, na França, na Inglaterra, os núcleos espíritas alugarem as instalações à hora, por semana, e alternadamente no mesmo espaço. Depois funcionam outras coisas que não têm nada a ver com a espiritualidade. Mas é evidente que Kardec deu como referência não os centros muitos e pequenos, mas deu como referência os grupos muitos e pequenos. Aliás, ele baseava nessa ideia no facto de haver uma tendência inata da parte do ser humano em falar disto, a falar daquilo, em falar de tudo e mais alguma coisa. E ele achava que os seus núcleos fossem pequenos, os grupos fossem pequenos, que era mais difícil as pessoas falarem exatamente de uma forma que é contraindicada pela doutrina. E então ele propugnava exatamente esses grupos pequenos. Mas nunca pôs de lado que dentro da mesma instituição houvesse vários grupos na mesma instituição, e até fazia questão de dizer que todos esses grupos deviam ser coordenados. Claro, nos tempos modernos, companhias nossas acham que essa coordenação deve ser feita pela Federação, pelas federações, no caso concreto em Portugal, pela Federação Espírita Portuguesa, embora, pela minha experiência, eu possa afirmar que é extremamente difícil que um órgão desta natureza possa coordenar seja o que for, porque as casas são muito individualistas, os núcleos são muito individualistas, cada um tem a prática à sua maneira, e é extremamente difícil que um órgão como a Federação possa coordenar todos esses núcleos. Portanto, o Centro Espírita, fundamentalmente, é um núcleo de trabalho, é um espaço de trabalho, não é um espaço de maledicência, não é um espaço de quesílias, é um espaço de trabalho. E, portanto, é nessa perspectiva que nós devemos ter em atenção que, se o Espiritismo é o Consolador, o Centro Espírita tem que ser constituído por agentes do Consolador. Há centros que se dizem espíritas, mas têm rituais como o reiki, ou usam tambores, ou outros adereços. O que distingue essas práticas do centro espírita? Bom, nós temos que aqui ponderar o seguinte: todos os centros espíritas são espiritualistas, mas nem todos os núcleos espiritualistas são espíritas. Isso é uma realidade bem palpável. E, portanto, é muito aceitável e é respeitável que haja grupos, que haja núcleos que se dedicam à parte espiritual. Nós não vamos pronunciar-nos ainda nada em especial, nem os cultos orientais, nem os cultos africanos, ou afro-brasileiros, ou afro-índios. Vamos pronunciar sobre isso porque todas as pessoas que, de qualquer maneira, ajudam aqueles que sofrem, são de respeitar e são de aceitar. Agora, não há, no Espiritismo, não há rituais. Nós vemos aí centros de atendimento espiritual, centros de tratamento espiritual, centros de ajuda espiritual. Mas não tem nada a ver com o Espiritismo. Não tem absolutamente nada a ver. Não é possível, por exemplo, acreditar que um centro espírita as pessoas trabalhem descalças ou trabalhem desta maneira ou daquela, porque isso não é, isso é um absurdo. É um absurdo. E não tem, mas é de respeitar, porque cada um tem a sua opção, tem o seu livro. Com certeza que sim, não vamos contra isto. Nós lembramos de ter perguntado um dia a uns mentores como é que havia pessoas que recebiam ajuda
nas curiosas, nas chamadas mulheres de virtude, que fazem umas rezas e umas benzeduras e fazem assim umas coisas ritualistas. Como é que essas pessoas, nesses locais, às vezes receberiam ajuda? E o mentor disse que era lógico que Deus, não tendo outra oportunidade de socorrer as pessoas que merecem, que precisam e que merecem, não tinha nenhuma dúvida em socorrer-se desses núcleos, sem, com certeza, apadrinhar as práticas, os hábitos, a cobrança de dinheiro, porque Jesus foi muito claro, dá de graça o que de graça se recebeu, mas que a Providência se utiliza dessa possibilidade para socorrer aqueles que precisam. E, portanto, é muito respeitável tudo isso. Agora, um centro espírita não tem que ser, como nós vimos, separar, por exemplo, no país irmão, os centros de mesa branca, os centros de mesa não sei quantos, os centros científicos, os centros de Umbanda, os centros da Quimbanda. Isso não tem absolutamente razão de ser. Quer dizer, os rituais no Espiritismo não existem. Embora, se nós formos a fundo pensar nessa coisa do que são os rituais, não é? A Casa Espírita também tem uma organização dos seus trabalhos, também tem a prece de abertura, também tem a leitura, também tem a orientação dos espíritos desencarnados, também tem tudo isso que muitas pessoas podem considerar que é um ritual. Não é? É um ritual próprio do trabalho espírita, enquanto trabalho espiritual. Agora, não tem em absoluto, chamem as coisas pelos nomes, não chamem centros espíritas, centros de atendimento espiritual, tudo bem, centros de outro atendimento qualquer, yoga e reiki, mas não sei o quê, mas isso não tem a ver com o espiritismo. Se as pessoas se debruçarem bem sobre a doutrina, vão ver que a doutrina espírita abre a perspectiva da compreensão das coisas. Não se trata apenas, por exemplo, de dar energia, transmitir energia, fazer concentração, etc. Mas explica tudo aquilo que está por trás, o que está subjacente à problemática da dor e do sofrimento. E, portanto, só o Espiritismo, de facto, esclarece tudo isso e define tudo isso. Se tudo não passa do ritual, começa, dá o passo, manda embora, vem o Espírito, não há evolução, não há aprendizado, não há Espiritismo. Verifica-se muito porque falou aí numa procura em determinadas circunstâncias de certas casas, de certas senhoras, mulherzinhas, verifica-se cada vez mais que há necessidade de tentar encontrar ajuda onde praticamente não se consegue nos meios tradicionais, na medicina, e as pessoas cada vez sentem mais sofrimento. O que é que as pessoas necessitam para poder frequentar um centro espírita, para poder procurar ajuda? Qual é o conselho que lhes dá? Desde logo, o que é preciso é que os trabalhadores espíritas conheçam a doutrina, conheçam o espiritismo. Porque nós ouvimos muita gente falar, Kardec disse, Kardec aconteceu, mas denotam, na maioria dos casos, claramente que não leram a codificação, que não leram a codificação espírita. São mais de 3.000 páginas, não é uma brincadeira. E, portanto, às vezes, quando se fala Kardec não aprovava isto ou Kardec não dizia aquilo, é preciso saber o que é que Kardec dizia. Por exemplo, só para dar um exemplo, quando eu comecei na doutrina, era impensável receber numa casa espírita os pretos velhos. Entretanto, a revista espírita, Kardec publica uma evocação de um preto velho americano e publica a sua entrevista, a conversa, o diálogo com esse preto velho. Nós temos de ter muito cuidado quando dizemos que Kardec não aprovava ou que o espiritismo não aprova. Hoje, felizmente, as coisas mudaram um pouco em termos de interpretação. Mas denota muitas vezes, por exemplo, há quem diga essa coisa da pomada, seja o Pedro, seja a pomada Chico Xavier, seja pomadas dessa natureza para socorrer os aflitos, etc., os sofredores físicos. Isso não é espiritismo. As pessoas desconhecem que Kardec publicou uma receita oftálmica, uma receita para a vista, e também fazia bem às queimaduras, e publicou na revista espírita. Portanto, quando alguém aparece a dizer que Kardec não era isso, não é espiritismo, é ignorante, pura e simplesmente, não tem outra classificação. Aí é um crime ser ignorante. Não, mas as pessoas têm que fazer os possíveis por se documentar e por se esclarecer. Agora, o que é necessário mesmo é que os trabalhadores se preparem para cativar o interesse daqueles que vão à casa espírita. Porque nós o que verificamos é que as pessoas que vão à casa espírita
vão uma vez, 2 vezes, mas deixam de ir, porque não encontram aquilo que procuram. As pessoas hoje procuram socorro, procuram consolo, procuram resolver os seus problemas, as suas dificuldades. O Espiritismo não é milagreiro, quer dizer, não faz agora aqui umas manigâncias, não faz agora aqui umas rezas, de vezes duras, para resolver o problema das pessoas. O Espiritismo orienta as pessoas e ajuda. Se não for assim, não é consolador. Não é consolador. Mas o Espiritismo, se é consolador, quem não é são os agentes. Aqueles que propõem ser agentes do Consolador é que não são. Porque não estão preparados para consolar as pessoas. Porque se estiverem preparados e consolarem, vão ter as casas espíritas cheias. Um companheiro dizia aqui há uns anos para mim: você só está preocupado que quem ter a sua casa cheia. Eu respondi: não, eu estou preocupado é quando ela estiver vazia. Porque é sinal de que as pessoas não encontram aquilo que procuram. Então as pessoas procuram socorro, deve ser dado socorro. E depois não fazer aquela, que eu também vejo às vezes, não fazer aquele sectarismo. Só são trabalhadores da casa espírita aqueles que vêm hereditários, quer dizer, desde o princípio, não podem ser os outros, não podem ser. Se a gente sabe que as pessoas que têm mediunidade são compromissos reencarnacionistas, se vêm aí com esses compromissos, como é que a gente pode responder de acordo com o Espiritismo se nos deixar trabalhar? Tem que haver coordenação, tem que haver disciplina, tem que haver organização, tem que haver carinho e tem que haver amor. E se não houver, as pessoas vão-se embora, não frequentam. As pessoas não frequentam. Então, todas as pessoas podem frequentar a casa espírita. E nós, seres espíritas, temos a responsabilidade de os cativar para o trabalho, de os mobilizar para o trabalho e de lhes dar as possibilidades, todas as possibilidades, para que eles se realizem no socorro àqueles que sofrem. Nós sabemos que muitos das igrejas, das religiões, têm os seus templos. Basicamente, o que percebemos é que quem as frequenta normalmente são pessoas exclusivamente adeptas dessas religiões. A doutrina espírita, a religião espírita, aceita todos. Até aquela codificação afirma que o Espiritismo não se destina a angariar prosélitos, mas sim a ajudar os religiosos a serem melhores religiosos dentro das suas religiões. É claro que apareceu aí um modismo, não é? As pessoas têm uma aversão linear à religião, a tudo aquilo que é religioso. Em 30 de abril de 1856, Kardec recebe uma mensagem a propósito de Espiritismo ser ou não ser religião. E os Espíritos dizem que as bases fundamentais da religião que agrada a Deus tinham sido acabadas de transmitir pelo plano espiritual. Mas as pessoas não leem, e não conhecem, e não sabem. Porque é que o Espiritismo não há de ser religião? Não é uma religião, com rituais, nada disso. É a religião. Como é que as pessoas, querendo viver a religião, querendo viver religiosamente, não têm lugar dentro do centro espírita? Porquê? Porquê é que não tem? Ignorância dos companheiros. Porque o que é que há de mal em ser religioso? Nós temos grande experiência nessa matéria, porque quando fomos presidente da Federação, fizemos todos os esforços possíveis para inscrever o Espiritismo como religião. E recebemos uma oposição muito alargada e muito forte da parte dos companheiros, que têm uma aversão. Eu costumo dizer que isso deriva muito dos falhanços rotundos que nós tivemos em vidas anteriores, enquanto religiosos, enquanto também os autoeleitos representantes de Deus que fomos, ou que nos fizemos passar por isso. E, portanto, quer dizer, foi um falhanço de tal ordem que muitas pessoas não conseguem ainda hoje admitir que possam ser outra vez catalogados da mesma maneira. Então é preciso definir que o Espiritismo é a religião. E quando assim for, as pessoas não têm necessidade de outras religiões. Agora, enquanto assim não for, nós não temos nada que sectarizar ninguém, as pessoas podem continuar a ser religiosos que têm a sua religião, vir à casa espírita. Mas vamos dizer assim, quem são as pessoas que vão ao centro espírita? Em 97% são católicos. 97% das pessoas que vão à casa espírita são católicos. Como é que a gente faz sectarização disso? Não tem que fazer sectarização. Mas depois não tem... Havia um companheiro na França que dizia assim: os imigrantes portugueses são muito curiosos. Às segundas, quartas e sextas dão divulgam a doutrina espírita em português. Às terças, quintas e sábados divulgam em francês. E ao domingo vão todos à missa. Bom, quer dizer, mas qual é o problema dos espíritas, por exemplo,
comungarem, não no sentido da partícula, não tem nada a ver, mas no sentido de comungar numa comunhão de ideias, uma comunhão de vibrações, uma comunhão de pensamentos com os companheiros de outras religiões. Nós temos esta experiência, durante 2 anos frequentamos a missa muçulmana em África, os nossos soldados eram muçulmanos e pronto, lá arranjavam lá uma cadeira especial para o comandante da companhia estar ali a assistir à missa deles. E por que não? E por que não? E tive sistematicamente, assistia, com respeito, aliás, o ritual, entre aspas, a maneira dos muçulmanos viverem a religião é muito parecido com o catolicismo da Idade Média. Irem a casa buscar o padre, fazerem a procissão até ao local do culto, depois fazerem a partilha, fazerem o ofertório, fazerem a partilha, com alguma diferença, porque nas celebrações muçulmanas toda a gente faz o ofertório e no final o padre distribui aquilo que foi o produto do ofertório por todos os participantes da igreja, não fica com aquilo para ele. Portanto, distribui a toda a gente de uma forma irmã, de uma forma igual para todos. Portanto, não é o problema da gente assistir, participar nessas celebrações com respeito, e orando mesmo, porque Deus há só um. Com Deus são Deus todos. Portanto, é muito natural que as pessoas ainda não consigam, por líderes sociais, por conceitos sociais, e não consigam dizer assim, não, eu agora já não sou católico, já não sou protestante, já não sou isto, e vou passar a ser só espírita, porque não encontram realização no aspecto religioso dentro do núcleo espírita. Há pouco falámos em rituais e adereços em vários centros. Primeiro coloco-lhe a questão se passe magnético é ritual e depois o que é um passe magnético, porque parece que ainda existe muito pouco entendimento no que é realmente o passe magnético, para que é que serve, isso qualquer pessoa pode receber. A Casa Espírita tem 2 atividades fundamentais de socorro aos encarnados e aos desencarnados. O socorro aos desencarnados é o trabalho mediúnico, permitindo que os médiuns cedam o seu aparelho, vá lá, o seu organismo, para que os espíritos pronunciem, desabafem, contem a sua história, digam quais são as suas maleitas, quais são as suas necessidades. E, naturalmente, que os trabalhadores espíritas têm essa obrigação de ir ao encontro desse sofrimento, orientar, esclarecer, etc. É o trabalho para os desencarnados. E depois é o trabalho para os encarnados, que é o passe magnético, é a energia. A pessoa, depois de muita influência, depois de muito envolvimento com as vibrações negativas, não só dos encarnados do dia a dia, mas também dos espíritos desencarnados que os acompanham, a pessoa vai caindo, vai perdendo energia. Então o passe magnético é uma transfusão de energia. Quer dizer, simultaneamente, ao doutrinarem-se os espíritos, orientando-nos para outro caminho, e portanto aligerando o peso, a carga que eles existiram sobre os encarnados, faz a transfusão de energia para a pessoa ganhar mais força, ganhar mais vitalidade. Então o passe magnético é uma transfusão de energia, assim como a transfusão de sangue é uma transfusão da energia física, portanto é necessário aquele elemento para produzir a oxigenação do corpo e do cérebro e dos neurônios por aí fora, também é necessário transmitir essa energia através da parte magnética, da parte espiritual, ou da força magnética, da força espiritual. Portanto, o passe magnético é o tratamento dos encarnados. Embora muita gente pense que, se não for com o trabalho mediúnico, não recebe nada. Particularmente, a transmissão desses fluidos, dessa energia, tem 2 fases. A fase de preparação das zonas de entrada de energia, exatamente como na transfusão de sangue, tem a desinfecção das veias onde é feita a transmissão do sangue, a transfusão do sangue, e também tem a limpeza magnética das zonas, dos centros de força por onde entra a energia positiva e também a energia negativa, porque o que entra bom também entra mal. Não é? Há pouco tempo nós vimos uma mãe que quis intoxicar o filho com clorofórmio. Quer dizer, tanto entram as coisas para produzir saúde, como entram aquelas para destruir. E, portanto, são essas zonas de energia espiritual que devem ser limpas, que devem ser desinfestadas. E depois é a transmissão de energia do físico, do médium, e também do espírito que o médium é, ou do seu mentor, do seu guia, melhor dizendo,
do seu guia que vai transfundir as energias espirituais juntando-as às energias magnéticas. Portanto, esse é o tratamento dos encarnados. Particularmente a nossa casa permite que os pacientes assistam aos trabalhos mediúnicos. E porquê? Há companheiros que não podem de maneira nenhuma com isso, ficam meio doentes quase, ficam passados, porque não aceitam, é a desobsessão direta. Isso é uma conversa que qualquer dia não pega, porque não há núcleos nenhum a fazer desobsessão, não há. Não há, porque as pessoas começam a fazer esse trabalho e ao fim de meio dos vezes desistem. Logo, nunca se chega aos obsessores, não há desobsessão. O que há é um trabalho de atendimento a sofredor, de libertação daqueles espíritos mais fáceis de orientar, mais fáceis de ajudar. Isso é que há. Portanto, nós o que fazemos é permitir que os encarnados se preocupem com a vida que levam, ao tomarem conhecimento das consequências da vida que levaram os espíritos. E isso faz com que muita gente pense duas vezes antes de fazer as asneiras, antes de cometer os erros que comete. E, portanto, não é por isso que nós deixamos que a pessoa vá à sala e assista a essas manifestações. É por isso que nós fazemos isso. É negativo? Não, o negativo é que as pessoas nunca sabem o que é que se passa e, portanto, também nunca se libertam. Isto é que é negativo. As pessoas vão-se embora. Eles vão à casa espírita, vão 2 ou 3 vezes, depois não percebem nada, não explicam nada, vão embora. Só têm 20 minutos de palestra, às vezes perfeitamente descaracterizada, porque eu não posso fazer uma palestra, uma pessoa que veio pela primeira vez, só uma pergunta 500 e não sei quantos livros dos espíritos. Quando a pessoa não ouviu qual é a primeira pergunta do livro dos espíritos, por exemplo. Portanto, não há uma coisa desconexada, quer dizer, não tem uma sequência lógica. As palestras devem ser sempre baseadas naquilo que as pessoas conhecem, ou pelo menos minimamente devem conhecer, que é o Evangelho. Naturalmente, explicando o Evangelho agora com outros conceitos, o livro dos Espíritos, a filosofia da vida e o livro dos médios, a comunicabilidade dos Espíritos. Portanto, isso é que é muito importante. Portanto, o passo magnético é essa transfusão de energia. E se não houver, quer dizer, se a pessoa for mascar chicletes ou comer azeitonas a dar um passo magnético, não há nada, quer dizer, não tem pé na cabeça. Nós assistimos a práticas em determinadas regiões que as pessoas iam mascar chicletes até à hora da coisa, depois tiravam as chicletes para fazerem a comunhão, e depois a comunhão e depois mandiam as chicletes outra vez. É a mesma coisa que a pessoa ia dar os passos e está ali a mascar as chicletes, que não tem cabimento nenhum. Nós, como frequentadores da Casa Espírita, do Centro Espírita, temos conhecimento que alguns companheiros procuraram ajuda para situações que não conseguiam encontrar em mais lado nenhum cura, conseguiram ultrapassar com a ajuda de tratamentos, do passo magnético, e depois desapareceram, pura e simplesmente, nunca mais voltaram. Acontece infelizmente com alguma frequência, não retornam, mas porquê? Qual é o conselho que eventualmente lhes pode dar para... Bom, isso é sempre uma prática usual do ser humano, quer dizer, prefere ir à farmácia comprar os comprimidos do que fazer um esforço para evitar apanhar a doença. Isso é uma prática corriqueira. É evidente que quando a isso se junta uma falta de conhecimento, uma falta de esclarecimento das coisas, dos problemas, das causas e dos efeitos, a pessoa melhora e vai-se embora, porque não está para se comprometer. Nós temos essa experiência há muitos anos, não é? São 42 anos, e temos essa experiência. As pessoas melhoram e vão embora. Há pouco dizia que as casas espíritas não fazem desobsessão, porque as pessoas melhoram e vão-se embora. Não chegam a permitir que esse cacho de uvas, que são, por assim dizer, os espíritos que são mandados para agir diretamente, esse cacho de uvas tem que chegar ao pé principal, que é o obsessor que comanda toda aquela tropa. E nós vamos notar que Allan Kardec vai referir muitas vezes, mas mesmo muitas vezes, a guerra e os soldados como exemplos a orientar a conduta dos encarnados. Porque é evidente que a vida é uma guerra. A vida é uma guerra, nós teremos os soldados. Não tem nada a ver com a tropa. Alguém dizia, parece quase um quartel. Não, o quartel, quer dizer, as pessoas não fazem a maior ideia, porque é um quartel, se soubessem, não abriam a boca para fazer uma coisa dessa, Mas o que é facto é que a disciplina é fundamental, é muito importante. E, portanto, as pessoas têm que ser disciplinadas e têm que saber
têm que se esclarecer ou têm que ser esclarecidas. Mas têm que ser esclarecidas com pessoas que cativem. Porque estar a fazer uma palestra de 20 minutos, lendo o Livro dos Espíritos, de Fia Pavio, que é um livro doutrinário, é a mesma coisa que estar a dar uma dose maciça de matemática a um aluno da instrução primária. Não se pode ensinar logaritmos, não se pode ensinar álgebra racional a uma criança que não sabe a tabuada, que não sabe os números, que não sabe as letras. Tudo tem uma sequência lógica. Estar a dar, por exemplo, Filosofia Espírita, o Livro dos Espíritos, estar a dar aquilo em doses maciças, as pessoas não ouvem. E ouvindo não ouvem, vendo não veem. E o que é pior, não entendem. Portanto, tudo tem que ser doseado e tem que haver um aspecto inovador na divulgação, na passagem da mensagem espírita de uma forma cativante. E reparem que temos que pensar que Jesus, o que é que Jesus fazia? Jesus falava às populações, aos povos, de acordo com aquilo que eles viviam. Ele falava no semeador porque as pessoas sabiam como semear. Falava nas videiras, na cepa, porque as pessoas sabiam o que tinham que fazer às vinhas. E é isso que os cativava e que os atraía para a realidade. E, portanto, ou nós fazemos isso, cativando as pessoas, ou elas vão-se embora. E a maior parte das vezes vão embora porquê? Porque não têm ajuda nenhuma. Literalmente não têm ajuda nenhuma, não sei, nenhum alívio, nenhuma preocupação e, o que é pior, muitas vezes, nenhum carinho, nenhum amor. Eu que o ouço há tantos anos, seria certamente um prazer continuarmos com esta conversa, porque haverá muito mais a falar, mas oportunidades não irão faltar, certamente. Deixo-lhe aqui o nosso agradecimento por participar connosco na abertura deste Acontece no Centro Espírita. Muito obrigado e até um destes dias. Até breve. Até breve. Ora, uma outra rúbrica que nós temos no programa é a literatura espírita. E vou passar novamente a palavra à Regina para que ela nos dê algumas sugestões de leitura. Ora, muito bem, tal como tivemos a ouvir o Coronel Gosteira, falando do Centro Espírita e aquilo que é o Centro Espírita, a palavra espírita, espiritismo, surgiu em 1857 com o Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, que na verdade é pseudónimo de um professor, o professor Hipólito Léon Denis Arrivai, que em 1854 foi, digamos assim, instigado a ir conhecer melhor os fenómenos conhecidos como das mesas girantes. Entretanto, Kardec, que era um homem minucioso, um homem, digamos, com uma visão cientista, investigador e muito pedagógico também, o que é que ele fez? Depois de realmente ver que era evidente que as mesas se moviam, ele pensou com ele próprio. Ora bem, das duas uma. Ou as mesas têm nervos e inteligência, o que seria um absurdo, ou por trás daquele movimento de mesas que comunicavam mensagens que realmente faziam sentido e eram racionais, está alguém inteligente. Desculpa, Regina, só dizer uma coisa. Não é por isso que ele é o codificador. Não é pelo código que encontrou nas mesas. Não. Ora bem, entretanto, ele realmente não. Ele é o codificador porque escreveu, porque conhecemos que escreveu 5 livros e consideramos que esses 5 livros, não é, são os mais importantes, são aqueles que definem realmente o que é a doutrina espírita. Mas dizia eu, que me cortaste, entretanto, o pensamento, que neste livro, um livro de 1019 perguntas e respostas, Allan Kardec resolveu perguntar aos espíritos superiores realmente aquelas questões que desde sempre têm preocupado os homens, não é? As filosóficas. Quem somos? De onde vimos? Para onde vamos? E foi mais além. Foi mais além porque, através de um formato de um livro que segue um bocadinho a literatura clássica, como por exemplo os Diálogos de Platão, ele também o escreve em diálogo. O que quer dizer que se põe ele, Allan Kardec, quase como na posição de aprendiz, a perguntar aos mestres. E quem são os mestres? São os espíritos superiores. Este livro é um livro essencial da nossa vida. Se o nosso querido Mahatma Gandhi disse que o Sermão da Montanha era, digamos, o livro essencial se existisse um dilúvio,
eu, pequenina como sou, eu diria que para mim o Livro dos Espíritos contém tudo aquela informação que nós precisamos de saber, seguindo, obviamente, as palavras do Cristo, de Jesus. Ora bem, mas hoje falamos do Livro dos Espíritos, que é a nossa primeira recomendação, não é? E se falamos de Allan Kardec, obviamente temos que perguntar, mas quem é Allan Kardec? Quem é o professor Rivail? Quem é o professor Rivail que realmente transformou o mundo a partir do século XIX? Então, temos aqui a sugestão de uma biografia. Há mais biografias, a primeira do Henri Saussure, logo a seguir ao desencarne, à morte de Allan Kardec. Temos uma também bastante completa, com factos do Zeus Van Tuyl e de Francisco Thyssen. Esta é diferente. Esta biografia do Marcelo Souto Maior, foi também ele que escreveu As Vidas de Chico, vai mais além do simples facto histórico. Nós começamos a ler o livro e ficamos apaixonados pela pessoa que é o Rivail. Isto porque nós que já estudamos a doutrina espírita há muito tempo, sentimos que se passa muita imagem de um Kardec, de um Allan Kardec muito cientista, muito rigoroso. E com este livro nós vamos verificar que ele é um homem extremamente caridoso, é um homem extremamente tolerante, é um homem muito preocupado com o amor. Neste livro nós vemos os momentos de desânimo, mesmo dentro e junto dos companheiros, e a forma como ele ultrapassou, com persistência, sempre, como dizia ele, seguindo as pegadas de Jesus. Portanto, é um livro que recomendamos. Em breve podemos até vê-lo em Portugal. Aliás, o filme que era o que eu ia agora dizer, transmitir este livro, exatamente, que estreou no passado dia 16 de maio, no Brasil. É um filme que teve como argumento este mesmo livro. Foi realizado por Wagner de Assis, o mesmo que realizou o filme O Nosso Lar, bem conhecido de todos nós, e que conta com um elenco de atores brasileiros: Leonardo Medeiros, Guilherme Piva, Genésio de Barros, Sandra Coverloni, entre outros. Eu penso que, ainda agora referiste, poderemos vê-lo um destes dias também nós, porque na Netflix. Nós, ao ler o livro, somos realmente levados à época de Paris e, segundo dizem, o filme é simplesmente maravilhoso. Aliás, o realizador deste filme foi também o realizador do Nosso Lar, que todos certamente viram, e se não viram, devem ver, porque nós recomendamos imenso esse filme. Exato, acabei de falar na Netflix, parece que a Netflix adquiriu os direitos do livro. Exato. Um destes dias poderemos... Dia 30 de agosto, em Portugal, também poderemos ver o filme, então, Exatamente, de Kardec, porque está disponível a partir da Netflix, quem, claro, tiver esse compromisso com esse canal de televisão. Obrigado, Regina. Não, ler é sempre uma oportunidade de nos instruirmos, com toda a certeza, e ao mesmo tempo de aprendermos com as vivências dos outros, que são para nós verdadeiros exemplos a seguir. Para terminarmos, hoje damos conhecimento dos seguintes eventos. Então, no próximo dia 7 de setembro de 2019, portanto, o corrente ano, vai-se realizar em Coimbra o 36º Encontro Nacional de Jovens Espíritas, conhecido por nós, os menos jovens, como o ENGE. É o 36º ENGE, com o tema A Mãe Natureza. Jovens entre 14 e os 21 anos podem participar e podem se inscrever contactando diretamente a organização, o GEAC de Coimbra. Nos dias 15 a 17 de novembro, vamos ter em Viseu o primeiro Congresso Internacional Unispírito, que vai contar com vários convidados que vêm do Brasil, de Angola e de Portugal. Num próximo programa iremos aprofundar um pouco mais este congresso, este primeiro Congresso Unispírito. E posso já dizer que vamos ter, certamente, até umas pequenas entrevistas com os oradores. Exatamente. Mas isso vai ser surpresa. Oradores esses, dos quais vamos falar em próximos programas. Este primeiro Congresso Internacional tem como tema o Espírito e o Tempo. E na próxima semana, como já disse, vamos dar mais notícias. Para terminar, ficamos com o trailer do filme Kardec. Para si que nos acompanhou, tenham uma excelente noite. Esperamos aqui por si na próxima semana, com
como dissemos, com mais novidades. Muito obrigado pelo tempo que nos dispensou. Obrigado e boa noite. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Eu não sei se estão vivos ou mortos. As pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médiums. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Um brinde. Allan Kardec. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Por que não citou meu nome em lugar algum? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade.